O caso de hoje, eu acho que poucos vão se lembrar ou até mesmo tiveram ciência, mas eu me recordo muito bem. Primeiramente porque ocorreu no meu estado, no Pará, para ser mais precisa, na cidade de Abaetetuba, que fica mais ou menos próximo de Belém. Apesar do nome dela na época não ter sido divulgado, hoje ele é amplamente divulgado porque ela já é maior e já aconteceram outras coisas, mas eu vou preferir chamá-la de Lide. Para quem não me conhece, eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Saibam que é um prazer enorme ter você aqui para assistir esse primeiro vídeo comigo, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Antes de ir para a história, eu preciso fazer aqueles pedidos carinhosos que são sim muito importantes para esse canal aqui estar no ar, tá? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se você já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. Se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda muito a produzir muito mais material para vocês. É isso. Fica aqui, gente, meu muito obrigada desde o começo pela companhia de vocês. E agora, bora para a história. A Lídia ela cresceu em Barcarena, uma cidade ao lado de Abaetetuba, que fica a 320 quilômetros de Belém, a capital do Pará. Os parentes dela, que posteriormente foram entrevistados, disseram que a Lídia ela era uma menina na infância muito alegre. Assim, ela era uma menina daquelas serelepes, sabe? Que estava sempre brincando na rua, que era amiga de todo mundo, que era uma garota realmente muito adorável. E ela tinha uma coisa que ela amava fazer: jogar futebol com os meninos. Mas a vida familiar dela nunca foi muito fácil. Seu pai não a assumiu e depois sua mãe se casou com outro homem que foi seu padrasto, que foi quem a assumiu. A família dela era muito pobre e devido a isso a Lide começou a trabalhar desde muito cedo em casas de família para poder ajudar nas contas de casa, né? Então, gente, no dia 21 de outubro de 2007, quando a Lide tinha apenas 15 anos e trabalhava em uma casa de família, ela acabou sendo flagrada pelo patrão dela, o Michael, tentando furtar um aparelho celular, algumas roupas e uma corrente de prata da casa. E ele pegou ela em flagrante. Mas ao invés do homem chamar a polícia para que o devido processo legal fosse instaurado, ele teve a ideia de trancá-la em um banheiro. E depois disso, ele ligou para um tio dele que era policial, um homem chamado Pires, que era investigador de polícia. Depois de um tempo, esse homem chegou na casa e a Lídia estava lá trancada no banheiro. E ao contrário do que você pensa, ele não estava ali para imediatamente levá-la para prestar esclarecimentos e ser autuada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, já que ela era uma adolescente. Não, ele não estava ali para isso. Na verdade, ele estava ali para dar um belo corretivo nela. Ele passou a torturá-la dentro daquele banheiro. Ele fez as piores coisas com aquela garota de 15 anos, apenas 1,5 m e menos de 40 quilos. Mas se vocês acham que isso foi o pior que aconteceu com essa garota, vocês estão tão enganados, gente. Porque o que vai acontecer daí para frente é uma das piores coisas que pode acontecer com uma mulher, tá? Depois que ele acabou de fazer tudo que ele tinha que fazer com ela, depois de humilhá-la de todas as formas, Pires pegou a Lide e levou para a delegacia, como deveria ter feito desde o começo, né? E foi ali que o inferno da Lide se iniciaria. No local, a delegada plantonista Flávia Ferreira fez o flagrante da Lide como uma mulher adulta, mesmo ela não tendo nenhum documento ali, e estando claro pelo seu porte físico, por ser uma menina franzina, magrinha, baixinha, que ela era uma adolescente. E mesmo assim, ela foi lavrada como se fosse uma adulta. O interessante é que nenhuma pessoa naquela delegacia questionou a idade da garota. Muito pelo contrário, deixaram acontecer como já estava acontecendo. Mas o pior, na verdade, não foi isso, pois independente dela ser adulta ou não,
O que foi feito com ela foi uma das maiores transgressões aos direitos humanos já vistos no Brasil. A Lide simplesmente foi colocada dentro de uma cela com mais de 20 homens, todos respondendo por homicídios, estupros, assaltos, enfim, eram homens de altíssima periculosidade. Tinha de tudo ali dentro. E eram mais de 20. E isso foi feito sem que nenhum agente parasse e se questionasse do absurdo daquilo, nem mesmo a própria delegada, que era uma mulher. É isso mesmo. Pois, independente da Lide de fato ter cometido um crime, de fato ter cometido um erro, isso jamais justificaria. Porque, independente de qualquer coisa, uma mulher jamais deve ser colocada na mesma cela que homens. E o motivo é muito óbvio, né, gente? Aqueles homens estão ali sedentos, sedentos por sexo. E uma mulher naquele ambiente é tudo o que eles querem, para torná-la sua escrava sexual. Então, após ser jogada à própria sorte naquela cela, a Lide passou a sofrer todos os tipos de maus tratos e torturas e violações de direitos humanos que vocês podem imaginar. Ela passou a ser mexida todos os dias, mexida daquele jeito que vocês sabem que eu tenho que evitar falar o nome, tá? Então, ela também passou a não se alimentar porque eles detinham a comida dela para que ela fizesse coisas em troca de comida, certo? Eles a queimavam com bituca de cigarro e, obviamente, ela gritava, ela suplicava por sua vida. Ela pedia por compaixão, seja dos presos ou das autoridades que ouviam tudo e não faziam nada para proteger aquela garota. É dito, inclusive, que os gritos de dor e as súplicas eram ouvidos nas ruas e ninguém se compadecia. Posteriormente, em entrevistas e depoimentos, a população local confessou que, por toda a região ali próxima à delegacia, eram ouvidos os gritos de súplicas, os gritos de socorro, de desespero da Lide. Mas que ninguém fazia nada simplesmente porque eles pensavam, se os agentes da lei não faziam, o que eles poderiam fazer, né? Eles iam denunciar para quem, sendo que as próprias autoridades eram quem estavam permitindo tudo aquilo, né? Os presos também obrigavam a Lide a ficar longe daquela parte frontal da cela, para que ninguém que viesse de fora percebesse que tinha uma menina ali com eles, né? A verdade é que dentro daquela delegacia todos eram cúmplices, todos sabiam o que estava acontecendo. E até os próprios carcereiros cortaram os cabelos longos de Lídia. Ela tinha cabelos longos, encaracolados. Eles fizeram questão de cortar os cabelos dela para que ela ficasse parecendo com um homem. É isso mesmo. Então, daí se vê toda a premeditação, se vê que realmente era uma coisa muito ciente, se vê que não existia culpa ali, existia dolo, e um dolo muito consciente. E com certeza essa experiência era uma das experiências mais próximas que se poderia chegar no inferno para uma mulher, ainda mais para uma garota pobre de 15 anos de idade. Para comer, como eu falei antes, a Lídia ela tinha que permitir ser violada por vários presos durante o dia todo, porque nem comida ela tinha direito a ter. Os agentes prisionais e os policiais fechavam seus olhos para tudo que estava acontecendo ali, inclusive os delegados. E isso tudo, gente, só foram durante 2 dias, tá? 2 dias depois dela já estar passando pelos piores pesadelos dentro daquela cela, uma segunda mulher cruzou o caminho dela. Essa era a juíza da comarca de Abaetetuba, Clarice Maria de Andrade. Mas, infelizmente, isso não significava que aquele suplício finalmente acabaria. Não, muito pelo contrário, pois a juíza simplesmente assinou os autos e não fez qualquer aceno para que a garota fosse transferida para uma prisão feminina ou muito menos para um centro de ressocialização de menores, tirando ela daquele lugar, como deveria ser feito. E somente no dia 5 de novembro, ou seja, 14 dias depois da captura, é que a juíza recebeu um ofício do Tribunal de Justiça do Pará
determinando que fosse feita a transferência urgente da Lide para um presídio feminino em Belém. Porém, a meritíssima doutora juíza simplesmente fez pouco caso e passou o pedido para um assessor que também pouco se importou. Enquanto isso, a Lide passava mais dias naquele inferno. E após dias vivendo o impensável, a compaixão surgiu de onde menos se esperava. O ex-detento Edilson Lobato Vinagre, que estava na cela com a Lide, assim que foi liberado, foi até o Conselho Tutelar denunciar o que estava acontecendo naquele lugar. Ele disse que os carcereiros que entravam na cela ouviam os gritos da menor chamando por socorro e simplesmente só desdenhavam. E então, as conselheiras tutelares Divina de Jesus e Imaculada dos Santos resolveram finalmente agir, já que agora elas sabiam o que estava acontecendo. Estas foram então até a família da Lide e pegaram a certidão de nascimento da garota que comprovava que ela era uma menor. Imaculada foi então até a delegacia apresentar o documento que, quando recebido pelo delegado que estava respondendo naquele dia, disse que não podia transferir a Lide porque ele precisava de uma ordem judicial para fazer essa liberação da garota. Foi então que ela foi retirada da cela masculina e finalmente foi colocada dentro da cela dos escrivãs, um lugar que ela já poderia ter sido colocada desde o começo e não foi colocada porque simplesmente não quiseram. E aí, meus amigos, vendo o cerco se fechando, no mesmo dia que o Conselho Tutelar foi até a delegacia, eles viram que o negócio ia começar a feder, né? O que alguns policiais fizeram, inclusive o Pires? Eles pegaram a Lide e levaram ela para dar um passeio no cais da cidade. Lá eles disseram para ela desaparecer, porque eles sabiam que se ela desse o depoimento, o negócio ia pegar para todo mundo. O policial Pires, inclusive, colocou uma arma na cabeça da Lide e disse para ela sumir, que caso ela falasse algo, a sua vida com certeza estaria em risco, assim como a vida da sua família. No dia seguinte, o pai da Lide foi até a delegacia acompanhado de um conselheiro tutelar, mas ele acabou recebendo a notícia de que a menina havia fugido. É isso mesmo. E ninguém sabia de seu paradeiro. E depois disso, os mesmos policiais, vendo que o negócio realmente estava ficando cada vez pior, foram atrás dela e colocaram ela de volta na delegacia. Porque a partir daquele momento, o Conselho Tutelar e o Ministério Público e também a imprensa já estava de olho e já estava pedindo esclarecimento sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali. E com a Lide de volta, ela finalmente foi transferida para uma prisão feminina na cidade de Coraci. E o fato já era manchete, gente, no mundo todo. A imprensa internacional estava polvorosa com aquele absurdo. E não tinha como, né? E a partir dali, a família da Lide passou a correr risco de vida. E os conselheiros tutelares que se meteram no caso também. E como o caso já estava sob domínio público, a governadora do Pará, na época, Ana Júlia Carepa, se manifestou publicamente sobre a gravidade dos acontecimentos e ela afirmou que, de forma categórica, que todos os envolvidos seriam punidos de maneira rigorosa e anunciou que, a partir daquele momento, isso nunca mais aconteceria e que todos os responsáveis seriam afastados de seus cargos, além da criação de um decreto estadual que proibiria que mulheres fossem mantidas na mesma cela que homens, uma medida que deveria ser implementada desde sempre, né? Mas que, na verdade, estava sendo implementada no estado do Pará somente a partir de 2007. O que me deixa pasma, né? Porque qual a lógica que um dia alguém achou normal colocar uma mulher numa cela cheia de homens? Mas sim, todos os delegados de polícia envolvidos no caso foram sim exonerados e 2 agentes de polícia também. E em 2010, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, chegou a ter uma atitude mais drástica, aposentando compulsoriamente a juíza Maria Clarice de Andrade. Resumidamente, ela teria férias vitalícias remuneradas com dinheiro do contribuinte. Que coisa boa, né? Mas em 2017, surpreendentemente, a mesma juíza foi renomeada para a titularidade da comarca de Ananindeua. Já os 2 detentos que foram considerados os principais responsáveis por tudo que aconteceu ali, eles foram identificados e julgados. Um foi condenado a 10 anos de prisão e o outro a 8 anos de prisão. Mas a verdade é que eles não foram os únicos e com os outros não aconteceu nada. Após tudo o que aconteceu,
A Lide naturalmente acabou desenvolvendo graves problemas psicológicos e acabou se entregando às substâncias ilícitas. E devido a isso, ela passou a ter uma vida muito difícil, devido aos traumas, né, gente? O que é totalmente compreensível. Ela passou a receber 2 salários mínimos pagos pelo estado do Pará como forma de indenização e foi transferida para Brasília, onde ela passou a ser tratada em uma casa de repouso, né. Depois de um tempo sendo tratada, ela decidiu ir embora e começou a passar por várias cidades, assim, como realmente uma nômade. Ela passou por várias cidades, ela não se adaptava, morava na rua, até que ela chegou a Florianópolis, onde inclusive ela chegou a ser presa por tentar furtar uma loja no município de Palhoça. Hoje, gente, distante do Pará, quem a conhece a descreve como uma pessoa muito explosiva, que realmente virou uma bomba relógio, devido a todos os traumas que ela carrega. Como eu falei para vocês, o Câmara Record fez um programa especial com ela. Eu vou colocar um trechinho para vocês, só para vocês sentirem no que fizeram com essa moça, destruíram com ela, tá? Eu fui presa em Abaetetuba, eu lembro, mas claro que eu lembro de tudo. Às vezes você lembra do que aconteceu ou você prefere esquecer? Por favor, não, eu tô com cabeça de ficar falando disso. Você não quer falar? O passado, por enquanto. Tá. Quero, botar minha cabeça pra frente. Aquele filho da p, desgraçado, que aquele lá, sim. Se eu tivesse engravidado, ia ser de estrupa. Então eu tô legal, né, amiga? Como vocês podem ver nessas imagens, trata-se de uma pessoa completamente destruída pela vida, destruída pelo trauma, que se entregou realmente a aos ilícitos, que se entregou aos entorpecentes, para que na cabeça dela, de uma certa forma, ela possa tentar esquecer tudo que ela viveu. Mas lá no fundo a gente vê uma menina maltratada, uma menina que no fundo parece que ainda pede socorro. E pelo jeito, se ela realmente não conseguir um dia superar, ela parece que vai ter essa sensação de falta de pertencimento e necessidade de pedido de socorro o tempo todo. É muito lamentável ver que pessoas podem destruir pessoas, né. As violações sofridas por ela são um reflexo direto da falência do sistema judicial penal brasileiro, que em sua maioria penaliza apenas os mais pobres. E se vocês pensam que o caso da Lide serviu para que isso não acontecesse mais, eu lamento dizer para vocês que isso não é uma realidade. Bem-vindos ao Brasil. Em 2009, um relatório da CPI do sistema carcerário revelou que casos semelhantes ao dela aconteceram em prisões no Pará também, mesmo depois do ocorrido, mostrando que nada mudou. Uma mulher foi detida em uma cela com 38 homens. Após 5 meses, ela acabou engravidando. E o caso da Lide se tornou um marco na história dos direitos humanos do Brasil, sendo classificado como uma das piores, uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil, e que infelizmente não mudou em nada a história dessa mulher e das outras mulheres que sofreram posteriormente e que, infelizmente, parece que ainda sofrerão. E é isso, meus amores. Esse foi o fato sinistro de hoje. Eu peço desculpa para vocês, eu fiquei muito abalada com esse fato. Eu já conheci o fato, mas escrever, pesquisar, contar tudo de novo, todas as vezes me dói da mesma forma. Eu espero que a Lide possa finalmente um dia superar de verdade tudo o que aconteceu com ela e que mais Lides não voltem a existir. É isso. Fica aqui um grande beijo meu e até o próximo Fato Sinistro.